meninos, hoje estou aqui mais uma vez agora para estar dando continuidade ao conteúdo e vamos ver hoje o capítulo 10, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o reino protista, sobre algas, protozoários, falar sobre o seu tipo de reprodução, suas características, tá certo? Então vamos lá. Bom, de início, gente, para a gente estar comentando sobre o reino protista, tá certo? Vamos iniciar falando sobre as algas. Basicamente, nesse reino protista, ele vai englobar tanto as algas quanto os protozoários. Nós iremos falar um pouquinho sobre os dois, tá certo? Basicamente, as algas, elas vão ser encontradas, elas são representantes unicelulares, como também multicelulares. Aí, no caso, elas tanto podem ser autótrofas quanto heterótrofas. No caso, só relembrando, elas podem ou não produzir o seu próprio alimento através de algum processo, tá certo? Como vocês podem estar vendo aqui no slide, elas podem ser, no caso, elas são encontradas na água, tanto água doce quanto água salgada, tá certo? E também no solo úmido. E esses seres, professores, eles tanto podem ser microscópicos, no caso eles vão ser unicelulares, como eles podem alcançar basicamente cerca de 60 metros de comprimento. Aí nisso eles vão ser classificados como pluricelulares, tá certo? Basicamente eles vão realizar a fotossíntese, que é um processo no qual eles vão produzir a glicose, que é um principal carboidrato que vai fornecer energia. E, professora, além disso, também vale ressaltar que elas liberam, através desse processo, uma grande quantidade de oxigênio, de O2, que é muito fundamental para a nossa sobrevivência, tá certo? As algas também, elas são muito utilizadas na parte econômica. Quando você vai comer sushi, por exemplo, as folhas das algas, elas são aproveitadas na produção de sushi, que é um prato típico da culinária japonesa, como vocês podem estar vendo aqui no slide a foto, tá certo? Bem, agora a gente vai conhecer alguns grupos de algas. No caso, nós iremos conhecer 6 grupos, tá certo? No caso, são 3 unicelulares e 3 pluricelulares, tá bom? Professora, vamos iniciar pelas algas unicelulares. Como vocês podem estar vendo aqui, a primeira delas é chamada de euglenófitas. No caso, são microalgas flageladas aquáticas. E elas tanto podem se comportar como algas autótrofas e também como heterótrofas. Então, elas podem estar desempenhando os dois papéis. Basicamente, na presença de luz, ela comporta-se como organismos autótrofos. E, no caso, na ausência, quando não tem luz, elas são heterótrofos, tá certo? Então, elas podem estar se comportando dessas duas formas. Professora, também vale ressaltar sobre elas. Esses seres habitam tanto ambientes aquáticos, mas predominantemente na água doce. E elas vão se locomover por meio de um flagelo, que vocês podem estar vendo aqui no slide, que parece basicamente quase que uma cauda. Então, elas vão se locomover por meio desse flagelo, tá certo? A segunda, que vocês podem estar vendo aqui no slide, é chamada de bacilariófitas. São organismos aquáticos e imóveis, tá certo? De parede celular que fica impregnada basicamente por sílica, tendo como uma grande representante a espécie chamada de diatomácea, tá certo? E por último, que vocês podem estar vendo aqui, são os chamados ginoflagelados. Basicamente, a sua maioria vai ser marinha, tá certo? E eles tanto podem se comportar como autótrofos ou então como mixótrofos. No caso, vai desempenhar os dois papéis. E basicamente, nas espécies que são móveis, que podem se locomover, a locomoção ela vai se dar basicamente graças ao batimento de dois flagelos, como vocês podem estar vendo aqui na foto, tá certo? Quando ocorre o batimento desses dois flagelos, que no caso eles estão posicionados perpendicularmente um ao outro, no caso vão originar um movimento que se assemelha a um peão, tá bem? E também vale ressaltar que algumas espécies, elas apresentam a chamada bioluminescência, que é a capacidade de emitir luz, como vocês podem estar vendo na foto. No caso, vai ser um fenômeno produzido com o objetivo de confundir
possíveis predadores, tá bem? Bom, falamos no slide anterior sobre as algas unicelulares. Agora nós iremos falar sobre os grupos das algas pluricelulares, como vocês podem estar vendo aqui no slide, tá certo? Vamos lá dar início. Professora, a primeira são chamadas de clorofícias ou algas verdes. No caso, são essas duas primeiras fotos. Elas vão apresentar uma ampla distribuição. Essas algas verdes elas vão incluir os representantes unicelulares, que podem ser encontrados em ambientes aquáticos e também ambientes terrestres úmidos, no caso como o tronco de árvores, onde eles podem viver associadas com fungos, no caso que vão formar os líquens, como vocês estão vendo na segunda foto, tá certo? Já as feofícias, no caso as conhecidas também como algas pardas, elas estão aqui do lado esquerdo. Nós no caso encontramos espécies que formam florestas submarinas que vão servir principalmente para as mais variadas espécies, no caso elas vão servir de abrigo, tá certo? E elas vão receber esse nome devido à abundância, à quantidade de pigmentos marrons, como no caso a gente pode estar dando exemplo da fuxoxantina, tá certo? E por último, que no caso está aqui logo abaixo, são as chamadas rodofícias ou algas vermelhas. No caso, elas são abundantes nos mares, também podem ser encontradas tanto em água doce ou em superfícies úmidas, como os troncos de árvores. E no caso, elas vão receber esse nome devido à abundância de pigmentos vermelhos, tá certo? Falando sobre agora a reprodução das algas, tá certo? No caso, elas podem se reproduzir das duas formas, como vocês podem estar vendo no slide, tanto da forma assexuada quanto da forma sexuada. Então, vamos primeiro falar sobre os tipos de reprodução que elas podem estar realizando da forma assexuada. Primeiro, conhecido como bipartição, que a tia até já veio comentando um pouquinho sobre esse método. Basicamente, ela vai se dividir em dois exemplares. A alga, ela se divide em dois exemplares, e esses dois descendentes são idênticos à célula-mãe que basicamente lhe deu origem. Então, vocês podem estar vendo aqui que antes eu tinha uma alga, por exemplo, e no caso ela se dividiu em dois exemplares, tá certo? E elas vão ser idênticas ao seu genitor, no caso a célula-mãe. Segundo método, professora, segundo tipo, chamado de fragmentação. Você já lembra logo da palavra fragmentos. Basicamente, ela vai sofrer uma divisão de fragmentos, como vocês podem estar vendo aqui no slide. A alga ela sofre uma divisão em fragmentos e cada um desses fragmentos, cada um desses pedaços, vai dar origem a um novo ser, tá certo? E por último, conhecido como zoosporia, como vocês estão vendo aqui, vai liberar uma célula dotada de um flagelo. Então, a alga, vocês podem estar observando aqui nesse ciclo. A alga, ela vai liberar uma célula dotada de um flagelo, que no caso é chamada de zoósporo, e nisso ele vai ser permitido, ele vai se deslocar por conta desse flagelo. No caso, ele se desloca até um local favorável, como vocês podem estar vendo aqui. E nessa célula, no caso, essa célula, quando ele encontra esse local favorável, ele se fixa e ele vai originar outras algas, tá certo? Então, basicamente, a reprodução tanto pode acontecer de forma sexuada como da forma assexuada. No slide anterior, nós comentamos sobre a reprodução assexuada das algas. Professora, e a forma sexuada? Vocês podem estar acompanhando esse ciclo, tá certo? Basicamente, aqui no número 1, as algas elas vão desenvolver os gametas, no caso, gameta masculino e gameta feminino. Já no 2, aqui, esse gameta, no caso, esses gametas, eles vão possuir estruturas de locomoção na água, que são denominadas de flagelos, tá certo? Já no número 3, vai ocorrer a união dos gametas na fecundação. Logo após, na etapa 4, como vocês podem estar vendo aqui, vai ser a etapa após a fecundação. E, consequentemente, vai ocorrer o desenvolvimento da alga, tá certo? Professora, e aqui no 5? Basicamente, no 5, uma nova alga vai ser desenvolvida e pronta para a reprodução assexuada, tá certo?
No caso, vai surgir 2 esporos que, sem a união, como nos gametas, eles vão dar origem a indivíduos adultos. Então, basicamente, a reprodução sexuada vai ocorrer dessa forma. Logo no início, vai ocorrer a união dos gametas e depois a alga, ela pode desenvolver, ela vai realizar a reprodução assexuada. No caso, vão surgir esporos e sem a união, como nos gametas, no caso, sem a união de gametas, vão dar origem a indivíduos adultos, ok? Falando agora um pouquinho sobre os protozoários, tá certo? Basicamente, eles vão ser seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos, ok? Basicamente, eles podem viver isolados ou formando colônias nos mais variados tipos de habitat, como por exemplo em água doce, água salgada, na terra úmida também. A maioria vai ser de vida livre, como um dos exemplos que nós podemos citar, a questão do paramécio, que ele não realiza parasitismo, ele não causa algum tipo de malefício, no caso, para algum hospedeiro. Mas basicamente vão existir ainda muitas espécies de protozoários que são causadoras de doenças, chamadas as protozooses, tá certo? Como é a questão da amebíase, a doença de Chagas, a malária, que nós iremos comentar um pouquinho nos próximos slides, tá certo? Basicamente, muitos dos protozoários eles vão possuir estruturas de locomoção, como vocês podem estar vendo aqui, que vão ser determinantes na questão da classificação desses seres, tá certo? Então, basicamente, nós iremos falar dos pseudópodes, ou também conhecidos como falsos pés, que no caso são prolongamentos citoplasmáticos de locomoção dos protozoários. No caso, vocês podem estar observando aqui. Logo em seguida, vem os chamados de flagelos, que a tia já veio comentando, que no caso aparecem essas caudas, não é? Basicamente vão ser formas filamentosas e vão servir de locomoção para esses protozoários. A gente também pode estar dando exemplo do Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. E por último, os chamados cílios, tá certo? No caso, eles vão ser menores e mais numerosos. Vocês podem estar observando aqui, ó. No caso, eles são bem menores e eles vão estar em maior quantidade que os flagelos. E no caso, os cílios, eles são encontrados em protozoários de vida livre, tá certo? Em relação à reprodução dos protozoários, bem simples, tanto pode ocorrer pela forma sexuada quanto do tipo assexuado. Então, pode ocorrer das duas. Professora, na forma assexuada vai ocorrer por bipartição, que nós até comentamos em relação às algas. Como vocês podem estar vendo aqui na figura, na bipartição, o protozoário ele se divide em 2 exemplares e os descendentes são iguais ao seu genitor. E já na forma sexuada, vai ocorrer por conjugação, tá certo? Bom, meninas, então agora para finalizar, tá certo? Em relação a esse capítulo, vamos falar sobre 4 protozooses, que são doenças causadas por protozoários. Como vocês podem estar vendo aqui no slide, vamos começar falando sobre a amebíase, tá certo? Basicamente, o indivíduo ele vai contrair quando ele ingere cistos maduros do parasita. No caso, esses cistos eles podem estar presentes tanto na água e em alimentos que são contaminados, tá certo? E popularmente, como vocês estão vendo aqui no slide, essa doença ela é conhecida como ameba, tá certo? E no caso, ela vai causar alguns ferimentos no intestino, que ocasionam diarreia com sangue. Basicamente, o tratamento ele vai ser através de medicamentos, tá bem? Próxima doença, no caso vocês estão vendo aqui, chamada doença de Chagas, tá certo? Vai basicamente, após a picada, quando a pessoa leva uma picada, o mosquito ele vai sugar o sangue do indivíduo, enquanto basicamente ele está dormindo. Geralmente ele defeca, no caso ele passa os protozoários presentes nas fezes pelo orifício, no caso pelo buraco que foi deixado pela picada. Então, a doença, como vocês podem estar vendo aqui, ela provoca inflamações localizadas e vai comprometer também as funções cardíacas e hepáticas, tá certo? E, basicamente,
o tratamento também é realizado com a prescrição de medicamentos. A próxima doença, ela tá aqui embaixo, tem o nome de malária, tá certo? Ela vai causar febre alta, vômitos, dores de cabeça e no corpo. Professora, basicamente a medida mais eficaz, no caso a malária, ela é transmitida pela picada de um mosquito, tá certo? Basicamente a medida mais eficaz de combater a malária vai ser impedir a proliferação dos mosquitos, no caso são transmissores da doença, e o tratamento com a administração de medicamentos, no caso esse, né, vai ser igual aos outros. E por último, como vocês estão vendo aqui, o calazar. Basicamente, o protozoário ele vai se instalar nos órgãos internos e nisso ele pode provocar o crescimento tanto do baço e do fígado. Também tem a questão da anemia, da queda de cabelo e a pessoa, no caso, ela vai adquirir essa doença por meio da picada da fêmea do mosquito palha, tá certo? E algumas medidas preventivas. No caso, você pode estar realizando a proteção individual com a utilização de repelentes, de mosquiteiros, de colocar tela nas janelas, o uso de inseticidas também. E em relação ao tratamento, como as demais doenças, também é realizado através de medicamentos, tá bem? Então, falei um pouquinho sobre algumas doenças que são relacionadas aos protozoários e agora nós iremos resolver questões. Vamos lá!